Olá a todos, meu nome é Igor Kevin Alencar Gomes, sou aluno do terceiro ano do Ensino Médio Integrado do Técnico em Informática do Instituto Federal de São Paulo, campus Birigui. E hoje eu vim falar um pouco sobre o projeto Estudo dos Elementos Químicos envolvidos na geração de energia nas estrelas, que desenvolvi com o auxílio das minhas professoras de Química e Biologia, Natália e Heloísa. Primeiramente, o projeto teve origem a partir de duas perguntas. Quais elementos químicos além do hidrogênio e do hélio estão envolvidos na geração de energia no cosmos e quais os processos envolvidos nessa geração de energia? Assim, se identifica que o objetivo principal do trabalho consiste em estudar e analisar o envolvimento dos elementos químicos na geração de energia exterior à atmosfera do planeta Terra, compreendendo todos os processos envolvidos, sejam eles químicos e físicos. Bom, inicialmente é necessário entender como os corpos celestes tão grandes como as estrelas se formam. E graças à ciência e à história cosmológica, isso fica bem fácil de explicar. Como exemplo, mencionarei mais o Sol, porém isso vale para todas as estrelas em geral. De acordo com os estudos de Steiner e Arani Prado, os primeiros elementos a surgirem posteriormente ao desenvolvimento inicial do universo foram o hidrogênio e o hélio. Durante toda a história do universo, são esses elementos químicos que ganham destaque na constituição de matéria e energia. Em vista disso, são deles que se formam toda a matéria do universo. No que diz respeito às estrelas, essa matéria condensada, que hoje é o Sol, há milhares de anos atrás era somente uma nebulosa, ou seja, uma nuvem de poeira formada 98% de hidrogênio e 2% de hélio. Conforme os anos se passam, cada vez mais os átomos da nebulosa se encontram espacialmente mais limitados, devido à interação gravitacional que ocorre no universo. E é nesse momento que se forma uma protoestrela. Se a protoestrela dispuser de menos de 0,1 massas solares como o valor de sua massa, as reações nucleares não se iniciam, pois seu estado não satisfaz as condições mínimas de densidade e temperatura necessárias para tais processos serem iniciados. Consequentemente, essa protoestrela se tornará numa anã marrom. Em sua primeira fase, que ocorre a fusão nuclear denominada estrela de sequência principal, o hidrogênio é o principal protagonista. O processo químico de fusão é dividido em 3 etapas. Devido à alta velocidade que os átomos se movem no núcleo da estrela, na primeira etapa, isótopos de hidrogênio conhecidos como prótio, pela presença de somente um próton no átomo, colidem realizando fusão nuclear e formando um novo isótopo, o deutério, constituído por um próton e um nêutron. Na segunda etapa, o deutério formado anteriormente realiza a fusão com o prótio e assim se forma o hélio 3, que comparado ao deutério tem um próton a mais. Ao mesmo tempo, a primeira e a segunda equação acontecem milhares de vezes, formando outros átomos de hélio 3. Por fim, na terceira etapa, 2 átomos de hélio 3 entram em colisão, formando, além de 2 prótios, um átomo de hélio 4, conhecido simplesmente como hélio, formado por 2 prótons e 2 nêutrons. É importante destacar que nas 3 etapas apresentadas há a liberação de energia luminosa, porém a terceira etapa é extremamente superior nesse quesito, em relação à primeira e à segunda. Após toda a queima de hidrogênio, a força da gravidade irá tentar comprimir o núcleo da estrela, que agora está repleto de hélio. Sua temperatura aumentará muito e para tentar se equilibrar, ele irá se expandir bastante, cerca de 200 vezes mais que o seu tamanho atual, e virá uma gigante vermelha. Algumas estrelas que possuem massa entre 0,1 e 0,5 massas solares não atingem temperatura suficiente para dar prosseguimento ao processo de fusão nuclear com os átomos de hélio. Logo, essas esfriarão após a fusão do hidrogênio, tornando-se anãs brancas. Quando uma anã branca cessar toda sua luminosidade, a mesma virará uma anã negra. Para estrelas entre 0,5 e 8 massas solares, como o Sol e outras 97% das estrelas do cosmos, na fase da gigante vermelha, a fusão do hélio 4 em seu núcleo irá iniciar graças à elevada temperatura em que o mesmo se encontra. Assim, em uma reação conhecida como alfa-triplo, 3 átomos de hélio colidem entre si e geram um átomo de carbono. Ao ter o seu núcleo repleto de átomos de carbono, mesmo sendo comprimida pela gravidade, essas estrelas não chegam a uma temperatura suficiente para realizar a fusão nuclear do carbono no núcleo, e assim irão se comprimir e ejetarão as camadas exteriores ao núcleo no universo, formando uma nebulosa planetária, e seu núcleo formará uma anã branca composta de átomos de carbono, e depois de esfriar ficará negra. Aqui estão algumas referências do projeto e espero que tenham obtido algum conhecimento assim como eu na elaboração. Muito obrigado pela atenção de todos.